Você provavelmente já ouviu falar que um dos gatilhos para o desenvolvimento do diabetes tipo 1 é a alteração de microbiota, não é? Mas se isso é verdade, como é que a alteração de microbiota faz essa doença surgir? Por outro lado, se isso acontece, como é que a microbiota afeta a glicemia? E se ela afeta a glicemia, eu posso utilizar esse conhecimento a meu favor? Eu posso melhorar a microbiota para melhorar a minha glicemia? Bom, se esse assunto te interessa, assiste o vídeo até o final. Mas antes eu quero te pedir, como sempre, uma ajuda para o nosso canal. Como? Se inscrevendo aqui no canal e deixando o seu like para que esse vídeo consiga atingir mais pessoas. Então, bora estudar! A gente começa falando então de gatilhos, causas do diabetes tipo 1. Muita gente acha que a causa genética é a mais importante. Na verdade, não é. O fator ambiental é mais importante. Então, ela é uma doença, o diabetes tipo 1 é uma doença multifatorial com predisposição genética, mas extremamente influenciada por fatores ambientais. Tanto é verdade que vários estudos para determinar a genética da doença foram feitos e eles perceberam uma discordância do diabetes tipo 1 em gêmeos monozigóticos. O que é isso? Eles começaram a observar gêmeos idênticos que foram adotados por famílias diferentes e começaram a acompanhar esses gêmeos. E eles observaram que quando um era diagnosticado com diabetes tipo 1, o outro não necessariamente era diagnosticado. O outro tinha 50% de chance de ser diagnosticado com diabetes tipo 1, ou seja, a característica genética não é a mais importante. Hoje a gente sabe que ela pode influenciar em até 20 a 30% o caráter genético. Então, a maior parte é a influência ambiental. Dentre os fatores ambientais, o que tem sido dado destaque é a microbiota, mais especificamente a alteração de microbiota. Para vocês terem uma ideia, a microbiota está aderido na mucosa intestinal. Então, só para vocês terem uma dimensão de o quanto isso é importante, se você esticasse a microbiota, se você esticasse a mucosa intestinal, você veria que ela tem uma superfície maior que 200 metros quadrados. Isso equivale a uma quadra de tênis. É muito extensa, portanto, o risco de invasão é enorme. Além disso, se você for olhar a luz do intestino, dentro, no lúmen intestinal, ele vai estar repleto de micro-organismos. Muitos desses micro-organismos vieram juntos com o alimento, então eles são ingeridos com o alimento. E a maioria desses micro-organismos está em crescimento contínuo. Ou seja, a invasão ao intestino é algo que oferece um risco. Por isso, a imunidade local se desenvolveu de forma extremamente eficiente. E tanto isso tem sido estudado que observa-se que a imunidade local, ela equilibra a imunidade de todo o corpo e que tem várias consequências a partir daí. Ela não só controla a imunidade sistêmica, como ela também ela influencia a produção de neurotransmissores. E tem muitos estudos, portanto, correlacionando a imunidade e a microbiota intestinal com depressão, com situações de ansiedade. Então, é um assunto extremamente importante, inclusive estudando a autoimunidade que pode ser disparada por essa microbiota, que interessa muito a gente, porque o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Mas vamos entender como é que acontece essa microbiota e como é que isso dispara uma autoimunidade. Eu trouxe aqui um esquema mostrando as células epiteliais do intestino, da mucosa intestinal, e essas células epiteliais, elas são justapostas, ou seja, aderidas umas às outras por moléculas de adesão. Logo acima delas eu tenho uma camada de muco, que é produzido com mucina. Isso gera uma barreira física
para impedir a entrada, a passagem de micro-organismos. Só que essa barreira não é 100% eficiente. Esses micro-organismos vão aderir a princípio nesse muco, mas eles vão invadir e chegar até as células epiteliais. Essas células epiteliais, elas tentam se proteger, produzindo aqui o que está no desenho de bolinhas verdes, que são peptídeos antimicrobianos, justamente para impedir a entrada deles ali. Mas isso acontece, esses micro-organismos vão chegar até as células epiteliais e isso vai disparar logo abaixo dessas células epiteliais uma resposta de defesa, uma resposta imunológica. No esquema aqui mostra células do sistema imune produzindo citocinas, preparando uma resposta de defesa. Pensa que isso acontece ao longo de 200 metros quadrados, ou seja, a resposta imunológica ali tem que ser eficiente e também acaba gerando consequências para todo o organismo. Só que isso pode alterar quando acontece uma mudança de microbiota. Então, como que isso acontece? Na hora que chega aqui alimentos contaminados, né, que a gente comentou que a gente não ingere comida estéril, não bebe líquido estéril, então vai chegar micro-organismo com alimento, vai chegar alimento que não é saudável, então, e aí depende da sua dieta, da sua alimentação. Se você tem uma alimentação com alimentos muito processados, ou seja, industrializados, você desembala muito o pacote em vez de cortar, você pode favorecer o estabelecimento desse micro-organismo que chegou com o alimento. E aí altera a microbiota local. E essa alteração de microbiota eu vou chamar de disbiose. Por quê? Essa microbiota é uma microbiota inflamatória. Alimentos processados, alimentos ricos em gordura, alimentos pobres em fibras, são alimentos que favorecem a alteração de microbiota para uma microbiota inflamatória. E eu vou chamar isso de disbiose. E isso é importante porque essa disbiose altera a permeabilidade. Essas células epiteliais aqui, lembra que eu falei que elas estavam unidas por moléculas de adesão? Essas moléculas são quebradas por essa microbiota inflamatória. E eu vou chamar isso de permeabilidade. E o que acontece é que existe uma passagem de substâncias estranhas para essa região onde tem as células de defesa. E lembrando que como isso é composto de micro-organismos inflamatórios, eu vou gerar processo inflamatório. A partir de agora eu preciso da sua atenção. Por quê? Se nós temos uma característica genética que determina o surgimento de linfócitos T autorreativos, ou seja, eu tenho uma informação genética que faz com que no meu organismo tenha linfócitos que podem reagir com substâncias do meu próprio organismo. Só que esses linfócitos T estão, entre aspas, dormentes, inativos, mas a partir do momento que surge um processo inflamatório, eu desperto esses linfócitos autorreativos e eles passam a destruir proteínas do meu organismo. No caso do diabetes tipo 1, esse linfócito autorreativo passa a destruir a célula beta produtora de insulina. Observem, eu tinha uma característica genética, mas esse linfócito despertou ou não a partir da minha alimentação e dos meus hábitos. E aí, portanto, do fator ambiental. E aí eu começo a ter uma doença autoimune. A partir daí, começaram a estudar a microbiota, então, de crianças com diabetes tipo 1, que é uma doença autoimune, e compararam com a microbiota de crianças que não têm diabetes tipo 1. E eles observaram o seguinte, que nas crianças com diabetes, existe uma contagem muito baixa de bifidobacterium e lactobacilos, que são micro-organismos que têm um papel anti-inflamatório. Então a gente fala que essas crianças com diabetes tipo 1, elas têm uma microbiota inflamatória, diferente da criança sem diabetes tipo 1, que tem uma microbiota intestinal mais diversificada, mais estável e mais propensa a ser não inflamatória. É claro que no diabetes nós temos outras situações que favorecem a inflamação.
tá? Inclusive, a alteração de glicemia também gera inflamação. Mas aqui a gente vai focar na microbiota. E aí você se pergunta, e agora, Cristine? Como que eu posso manter uma microbiota saudável, não inflamatória e proteger a minha criança de uma possível diabetes tipo 1 ou de uma outra doença autoimune? E uma vez tendo diabetes tipo 1, como que eu posso melhorar a minha microbiota e melhorar a minha glicemia? E aí a gente fala então dos probióticos. Tem várias evidências científicas que mostram que o uso de probióticos pode melhorar o processo inflamatório e evitar o surgimento de linfócitos T autorreativos. Também melhorar a glicemia. Como é que isso pode acontecer? Então, o probiótico, ele tem micro-organismos. O que é o probiótico? São suplementos com bactérias, fungos, vou falar entre aspas do bem, que vão favorecer uma microbiota anti-inflamatória. Então, uma microbiota intestinal mais saudável. E como é que eles vão conseguir fazer isso? Primeiro, na hora que eu uso o probiótico, esse probiótico ele vai tentar competir para se estabelecer no intestino. Então, ele vai competir por espaço e por nutrientes e para tentar ficar lá e se manter lá. É claro que para ele ficar lá, eu vou precisar ter uma alimentação saudável, uma alimentação rica em fibras para manter esse probiótico que eu estou trazendo para o meu intestino. E uma vez que ele se estabeleça lá, ele vai conseguir melhorar a barreira intestinal porque ele produz substâncias que ajudam a célula do intestino a produzir aquelas adesinas, aquelas moléculas que mantêm uma célula ligadinha, bem aderida à outra, diminuindo a permeabilidade intestinal. Além disso, eu vou modular o sistema imunológico. Então, esse probiótico vai diminuir a inflamação, consequentemente vai fazer surgir no meu organismo ou vai fazer aumentar o número de linfócitos T reguladores. Linfócitos T reguladores, eles regulam, modulam a resposta imunológica, ou seja, eles produzem substâncias anti-inflamatórias. Então, é extremamente importante. Quando a gente tem uma criança com diabetes tipo 1, se a gente consegue melhorar e surgir o número de linfócitos T reguladores, eu diminuo o processo inflamatório. E no caso de uma criança que não tem diabetes tipo 1 ou que começou a abrir agora o diagnóstico de diabetes, eu posso retardar a destruição de células beta. Ou seja, os estudos progridem numa situação de estudar a hipótese de probióticos reduzindo o número de linfócitos T autorreativos, postergar a destruição da célula beta e, portanto, postergar a lua de mel. Ou seja, alongar a lua de mel, um tempo maior, mantendo essas células vivas. Uma vez que eu diminuo a resposta inflamatória numa criança que tem diabetes ou recém-diagnosticada, eu diminuo então a inflamação. A inflamação vai diminuir a resistência insulínica. Se eu diminuo a resistência insulínica, eu melhoro a glicemia, porque a insulina consegue agir melhor. E se eu melhoro o controle glicêmico, eu melhoro a hemoglobina glicada. E esses 3 pontos aqui têm sido muito estudados, têm sido mostrados por muitos artigos científicos. E é claro, mais uma vez, eu estou trazendo micro-organismos através de suplementos, eu estou trazendo probióticos, mas eles vão se manter ali dependendo dos meus hábitos. Então eu preciso ter uma alimentação saudável e eu preciso ter uma ingesta de fibras. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se sim, deixa o seu like aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e lembrando que eu deixei na descrição do vídeo várias playlists para você estudar sobre diabetes tipo 1. Um grande abraço e até mais!